Graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo a partir do 37. Vamos falar um pouquinho hoje sobre cativeiro. 7:37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Até o 43. Este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faça-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura lhe oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Meu Deus eterno, nós vemos, ó Pai, a tua palavra a cada dia falando aos nossos corações, a cada dia nos chamando, ó Deus Todo-Poderoso, a uma vida diante do teu altar, a uma adoração perfeita, genuína, sincera, meu Pai eterno. E nós vemos a tua palavra, Pai, como o Senhor repudia, como o teu coração aborrece a idolatria, a olhar para outras coisas e não colocar a confiança em Ti, Pai. Meu Deus, que esta noite o Senhor possa mais uma vez despertar os nossos corações para Ti, para que nós tenhamos a Ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Em nome de Jesus oramos. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Nós temos aqui esse discurso feito por Estevão, quando estava sendo julgado, já condenado, e logo em seguida ele é assassinado a pedradas. E ele faz esse discurso contando um pouco da trajetória do chamado de Abraão até Jesus, para mostrar ao povo quem era Jesus, para mostrar ao povo a importância de se converter a Ele, e também mostrando ao mesmo tempo como Deus tratava com aqueles que eram infiéis, com aqueles que eram rebeldes, e como Deus tratou com cada um deles. A gente vai ver um pouco isso aí. Então eu pontuei algumas coisas aqui importantes para nós lembrarmos acerca de Moisés. Moisés sabia que o povo era rebelde por natureza. O povo, eles viram as maravilhas no Egito e no deserto, mas continuaram olhando para a Babilônia. Quando diz aqui no versículo 39, aos nossos pais, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração tornaram ao Egito. Eles não voltaram literalmente, até tentaram voltar em algum momento. Deus envia inimigos e houve o tormento quando eles estavam para entrar em Canaã, acabou voltando e peregrinando no deserto 40 anos. Mas o coração deles estava lá no Egito. Tanto que fizeram deuses para adorar, enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai recebendo de Deus as tábuas da lei, recebendo as orientações pelas quais o povo deveria viver. E aí o povo no coração volta para o Egito e o desejo deles é o quê? Voltar a adorar algo visível. Eles não conseguiam enxergar, porque eles viveram 400 anos no Egito, eles nasceram no Egito, e ainda que foram criados e orientados segundo as leis, ou segundo o chamado de Abraão, eles estavam ainda vendo o povo adorar deuses, coisas palpáveis. E eles então ficavam olhando para aquilo que era palpável, como se Deus estivesse muito longe.
Eles não atentaram para uma coisa importante. Durante o período que Moisés volta para o Egito, ele realiza sinais, 10 juízos de Deus ali sobre a nação de Israel. Depois o mar se abre no espaço, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo durante a noite ali sobre o tabernáculo. E eles não perceberam, não se tocaram o quanto Deus estava agindo no meio deles. E o coração deles estava no Egito. Os deuses do Egito não puderam lidar com o Deus de Israel quando ele entra e começa a cumprir os seus juízos. Mas o povo, às vezes você olha para pessoas e você fala, meu Deus, essas pessoas já viram a maravilha de Deus. Pessoas que já estiveram no nosso meio, quando eu digo no nosso meio, não necessariamente só na nossa igreja, mas em várias igrejas pelo mundo. Quantas pessoas que já viram maravilhas de Deus e que tornaram atrás. Pessoas que já experimentaram cura. Pessoas que já viram pessoas da família sendo curadas, já viram Deus entrar com provisão de forma maravilhosa, já presenciaram, já viveram grandes livramentos. Mas o coração ainda está lá fora. E tornam para a imundície, para a escuridão, como a palavra diz, como o porco que volta a se revolver na lama depois de lavar, porque aquela é a natureza do porco. Então tem gente que tem uma natureza maligna, que ela gosta de viver no pecado, na lama, mesmo tendo experimentado das maravilhas de Deus. Misericórdia. Eles queriam ídolos visíveis, não queriam um Deus invisível. Deus tinha falado que eles não voltariam para o Egito quando eles pecassem. Deus, por aqui vocês não vão voltar mais. Mas o que acontece? Quando o povo peca, Deus não volta atrás da sua palavra. Ele não traz o povo de volta para o Egito. Porém, ele manda ele para outros cativeiros. Vamos ver um pouco isso? 2 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 6. A gente vai ler alguns versículos rapidinho. 2 Reis 17, 6. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fez-os habitar em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Ou seja, o povo vai agora para cativeiro assírio e eles vão ficar lá até que se completem 70 anos. E nesse tempo, tem ainda o versículo, o capítulo 15, 19, fala, não vamos ler não, fala sobre durante o rei Menahem, que a Síria invade, só que eles acabam não levando, eles fazem um acordo. Alguns acreditam que ali uma parte, pelo menos uns 200 mil já tinham ido para o cativeiro, porém, a gente conta mais esse capítulo 17, versículo 6, quando literalmente a palavra fala que o rei da Síria tomou Samaria e transportou a Israel para a Síria. Então ele invade Samaria e daí ele pega Israel e leva cativo. Ainda aí no versículo 18, 17, 18, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. Então, todo Israel agora sob domínio. Geralmente quando os reis vinham e tomavam o povo, ficavam só os mais pobres da terra. E aqueles que podiam dar, alguns morriam na guerra, outros eram levados, aqueles que poderiam trabalhar, que poderiam trazer algum benefício a outra nação, morriam como escravos. Capítulo 24, ainda aí, 2 Reis, capítulo 24, versículo 12. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos, e o rei da Babilônia os levou preso no 8º ano de seu reinado. Agora é Judá, que tinha ficado lá, vai também para o cativeiro, porque mesmo vendo tudo que aconteceu no Egito, em Israel, eles não se remendaram, como a gente fala, Eles não se consertaram diante do Senhor, ao contrário, começaram a pecar ainda mais.
Porque Deus tinha poupado eles naquele tempo, porque eles estavam ainda melhor. Mas aí vai mudando de reis ímpios, vão dominando Judá, e eles acabam se enveredando pelo pecado, pela idolatria, pela feitiçaria, e eles acabam sendo levados para o cativeiro. Tá? Então saiu Joaquim, rei de Judá, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus eunucos, e o rei da Babilônia o levou preso no ano 8º de seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. Aquilo que Davi e seus anos prepararam durante anos para que Salomão construísse o templo, tudo agora é levado para a Babilônia. E transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. E aí a gente vê, mais uma vez, o pecado levando as pessoas em cativeiro. E as pessoas não atentam para isso. O pecado, ele te aprisiona. Aqui, nesse período dos reis, havia um cativeiro literal. Eles estavam indo transportados para uma outra terra, sendo exilados da sua pátria, para servir ali a outros reinados, idólatras também, fazendo aquilo que não queriam fazer, aquilo que eram obrigados, forçados a fazer, para que uma outra nação prosperasse. Perderam tudo aquilo que eles tinham por causa do pecado. Eles estavam, e a gente não atenta para isso. E o mesmo acontece nos nossos dias. Nós também estamos sendo levados em cativeiros por causa do pecado. Você não precisa sair da sua terra, mas a pessoa, ela fica escrava do vício, escrava do pecado, escrava de pensamentos ruins, de sentimentos ruins, e o homem continua sendo escravizado porque ele não para prestar atenção ao que Deus já fez na vida dele, ao que Deus tem feito na vida das pessoas ao redor e como anda a vida do pecador. Ele vê o que está lá, tem dinheiro, então eu quero dinheiro, eu vou lá. Tem fama, então eu quero fama e eu vou lá. E as pessoas vão indo atrás. Ah, fulano vive muito bem, ele está sempre feliz, sorrindo, não sabe a miséria que é a vida espiritual daquela pessoa. Tem tanta gente rindo aí. Hoje a gente, com a acessão da internet, das mídias digitais, hoje a gente está conseguindo chegar um pouquinho mais. Por um lado, o glamour que eles aparentam viver, mas também descobrimos a quantidade de suicídio, não é nem só homicídio. A quantidade de homicídio, de suicídio que hoje está aberrante, até dentro das igrejas. Por quê? Porque está mostrando a miséria espiritual do homem. Como que nós estamos muitas vezes aflitos, não é só a questão de pecado, mas a questão também da ansiedade que a gente vive, né? De querer, de conquistar, e aí você fica no desespero. Nós não estamos conseguindo descansar o nosso coração em Deus. E isso nos torna cativos. Quando eu deixo de colocar o meu coração em Deus, quando eu deixo de confiar nele, eu fico ansiosa demais. E isso me constrange, me faz ficar enferma. Nós ficamos enfermos por uma série de problemas. Às vezes você não se dá conta que está enfermo, até o teu coração, até o teu corpo, né, coração, mas não somente o coração, o corpo todo, começar a dar sinais. E quantas vezes a gente vai no médico e o médico fala, isso aí é nervoso, isso aí é o sistema nervoso, isso aí é ansiedade, isso aí é aquilo, porque o teu corpo está mostrando que ele não está bem. Então o teu emocional começa a prejudicar o teu corpo. E por quê? Porque o nosso espiritual também não está bem. Porque se o meu espiritual está bem, se eu estou firme em Deus, eu consigo de verdade ter a minha vida emocional regulada. Eu consigo ter paz no meu coração. E aí o meu corpo também, ele fica bem. É verdade. Então eu preciso cuidar da minha vida espiritual para que o meu emocional esteja equilibrado e assim eu tenha saúde nos meus ossos. Então nós estamos ficando doentes, muitas vezes, porque não cuidamos da nossa vida espiritual. Nós não estamos literalmente confiando em Deus. A gente fala de fé, a gente tem fé, olha que coisa interessante. A gente tem fé para colocar a mão numa pessoa e ela ser curada.
A gente tem fé para expulsar, né, o espírito maligno da vida de uma pessoa. Mas às vezes a gente não tem fé para confiar em Deus que Ele pode cuidar de nós. A gente cuida dos outros e às vezes não tem fé que Ele possa cuidar de nós. Porque a ansiedade é isso. Eu fico, como é que vai ser? Como é que vai ser? Não, Deus está cuidando. Mas isso é uma esperança que você... A fé, ela é uma esperança. Eu estou aguardando alguma coisa que eu não estou vendo. Mas eu preciso confiar em Deus. Eu preciso descansar nele. Isso todos nós. Eu estou colocando aqui na primeira pessoa porque todos nós precisamos aprender a depender de Deus de verdade. Agora veja bem. Esse cativeiro, como eu falei, ele vai por causa da maldade e do pecado do homem. E aí me ajuda aqui, pensa comigo. Quando nós criamos uma criança, independente se você tem filhos ou não, você tem noção do que é criar uma criança, alguma noção a gente tem. Então, por exemplo, eu pego uma criança, bebê, a gente começa a ensinar, de bebê. Não ficar chorando à toa, porque a criança precisa chorar quando ela está com fome, com sede, com dor, com fralda molhada. É o normal de uma criança ter alguma coisa incomodando. Mas tem criança que aprende a ficar tanto no colo que ela começa a chorar por manha. Aí a mãe nunca discerne quando ela está com necessidade e quando ela quer. Aí fica toda hora com a criança no colo. Então a gente precisa aprender a educar a criança de pequeno, né? Não, a criança chorou, é porque ela está com alguma coisa, então você vai ver que fora isso a criança dorme, principalmente nos primeiros meses, ela mais dorme do que outra coisa. Você cuida bem, você orienta, deixa a criança mamar até que ela fique satisfeita, segura ali firme e a criança fica bem. Mas tem criança que não fica, que chora o tempo todo. Vai guardando isso. Depois a criança passa por outras fases. Ela vai passar por fases de aprendizado, de começar a aprender a comer uma comida, né, mastigável, ao invés de só leite, né, outros alimentos que você vai oferecendo. Você vai ensinando a criança o não pode mexer nisso, não pode mexer naquilo outro. A criança é uma tomada que a criança não pode mexer, é um ferro quente, é um chegar perto do fogão. Você vai ensinando a criança, aqui não, vem pra cá. E você vai ensinando e a criança vai aprendendo a te obedecer. A não quebrar os brinquedos, a guardar depois que usar. À medida que ela vai crescendo, você vai ensinando a estudar, vai mostrando coisas, você vai ensinando a criança de um modo geral e depois, até que ela esteja pronta para entrar numa escola, e você vai ensinando ela a importância de estudar, de se dedicar e tal. Você vai ensinando a criança. Alguns pais chegam num momento que eles falam, puxa vida, eu criei meus filhos tão bem. Meus filhos, e um deles ali é uma ovelha negra. Ele é rebelde de coração. Não dá para... Ele não obedece nada. Ele tem essa raiz ruim. Aquela coisa difícil. E aí, a conduta desse pai, dessa mãe, se é um pai ou uma mãe responsável, tem uns que passam por cima e vai deixando. Mas se é um pai ou uma mãe responsável, vai começar a disciplinar essa criança, assim, que já não é mais um autor pequenininho. Você vai começar a disciplinar com mais rigidez. Por quê? Porque você quer que ele se conserte. A disciplina correta é para que haja conserto. E Deus age da mesma forma com o ser humano. Ele vai te orientando. Você se converteu, ele vai te orientando, ele vai te mostrando, ele vai te ensinando o caminho. Mas tem gente que é rebelde. Está dentro da casa de Deus, mas é rebelde. E aí Deus vai permitindo que essa pessoa passe por situações de adversidade que vão fazer com que ela venha parar para refletir. Outros acabam se enveredando, largando e indo para o mundo. Não quer correção. É como um filho que acaba, um dia não, vou sair de casa porque eu não quero mais ser corrigido. Quando esse adolescente sai de casa porque ele não quer mais ser corrigido. Tem gente que não aceita a correção. A pessoa está lá, mas o pai está querendo ajudar, está querendo ensinar. Falando de pais comprometidos, que querem ensinar, que querem ajudar, e que o filho sai de casa para viver a vida dele, achando que lá fora é melhor. E quantos deles estão por aí pela rua, quantos deles já estão mortos, porque não quiseram simplesmente receber a orientação e a disciplina. E Deus está tratando conosco e nos chamando, olha, eu não quero vocês em cativeiro. Eu não quero mandar vocês para cativeiro, eu quero corrigir, eu quero ensinar.
E durante tantos anos Deus enviou profetas para falar, para divertir o povo. Quantos profetas você vai ler na Bíblia? Você vai ler uma série de profetas em todo o período. Homens e mulheres falando. Tem o tempo do juiz, depois entra o tempo dos reis. E aí vem os profetas que Deus levanta a cada período. Deus levantou profetas da igreja primitiva. Deus levanta profetas hoje para ensinar o povo a se consertar para que não vá para cativeiro. Mas nem todos dão ouvido. Como diz o profeta Isaías, quem creu, Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer mudança. Tem gente que acha que é só curtir essa vida que depois acaba. Mas tem aquela situação. Ah, mas você não pode provar que a eternidade existe. Tá bom, eu não posso provar que a eternidade existe, mas eu posso viver piamente aqui em Deus. E se a eternidade existir, eu tenho meu lugar garantido. Agora, se a eternidade existir e você não viveu, quem é que vai se dar mal no final das contas? Quem não viveu, de acordo com a palavra. Então você pode viver de acordo com a palavra e ser feliz nessa terra. Viver de acordo com a palavra não é viver bitolado, né? A gente trabalha, estuda, casa, passeia, você pode fazer tudo. Você só não vai se entregar à devassidão. Há desejos da sua carne que você sabe que estão fora dos padrões que Deus estabeleceu para o homem. Inclusive você vai ter muito menos trabalho, muito menos problemas se você conseguir viver de acordo com a vontade do Senhor. Desejos, todo mundo vai ter. Ou você pensa que aquele que está entregue aos desejos, que faz de tudo, não vai ter cada dia mais desejos? Tem desejos que a pessoa não pode saciar, tem dinheiro, ele não tem pudor, mas tem coisas que ele vai querer e não vai poder ter. Ou você acha que eles podem tudo? Você acha que toda mulher vai querer se entregar a um cara desse? Ele pode ter mulheres que ele quer e ela não se entrega, porque ela tem valores. Então todo mundo vai ter desejos insaciáveis, que não vai poder saciar, por um motivo ou por outro. E aí? Qual é a diferença? A diferença é que você, à noite, deita a cabeça no travesseiro e você sabe, se Jesus voltar agora, eu estou pronto. Você passa por uma dificuldade, por enfermidade, Senhor, se o Senhor está me permitindo passar por isso para eu glorificar o teu nome, amém. É como Estevão aqui nessa passagem que nós lemos, de Atos 7. Ele estava pronto, ele estava ali pregando, falando da grandeza de Deus, falando do plano de Deus para o homem, enquanto as pessoas estavam ali para matá-lo. E quando começaram a apedrejar, ele estava ali já de joelho ali, ele vê o céu aberto, e o Filho do Homem à direita de Deus. Não tem nada que pague isso. Enquanto algumas pessoas no sofrimento entram no desespero, na gritaria, ele estava ali glorificando a Deus e vendo a glória de Deus. Você já pensou? Você vê o céu aberto? Eu lembro de uma pastora que ela pregou lá na sede uma vez, e ela falou que ela estava muito atribulada quando o marido morreu. Ela ficou muito angustiada porque eles eram parceiros de vida, estavam sempre juntos em tudo. E quando ele morreu, ela ficou muito triste. E ela estava naquele desespero e falando com Deus, aquela agonia. E aí ela viu o céu aberto e ela viu o marido dela, na glória. Deus mostrou para ela que ele estava descansando. Naquele momento, ela falou: meu coração se encheu de paz. E as pessoas que estavam ali não entenderam nada, porque só eu tive essa visão. E aí eu entendi: o meu marido está com o Senhor, eu tenho que descansar. Deus o levou. Amém? Deus deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. E assim seja. Só que nem sempre Deus vai mostrar pra gente que alguma coisa que Ele te deu era temporária. E daqui a pouco que ele se foi. Pode ser um marido, um filho, uma mãe, um pai. Ele está com você por um tempo, daqui a pouco Deus recolhe. E aí? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho saúde, enquanto eu tenho saúde, eu tenho que fazer o meu melhor, porque amanhã eu não sei. Tem servo de Deus em cima de uma cama. Glória a Deus. Que Deus dê essa serva a sabedoria e a capacidade para ainda ali continuar falando do amor de Deus, sem murmurar, sem se amargurar. Que a cama não seja uma prisão. Paulo estava na cadeia, preso. Ele falou:
A palavra de Deus não está presa. Eu estou aqui, mas aqui, esse lugar imundo, sujo, eu estou ainda falando do amor de Deus, louvando, adorando. A prisão era física. A prisão não tinha tirado dele o temor, não tinha tirado dele a alegria, não tinha tirado dele o desejo de continuar ganhando almas. Ao invés de ficar amargurado, ele fez uma grande obra em Roma. Preso. Ele ganhou muitas almas para o Senhor ali das prisões de Roma. Em outras cartas ele escreve: os irmãos aqui de Roma saúdam vocês. Será que nós estamos prontos para ganhar almas no hospital? Para ganhar almas num funeral de um ente querido? Para ganhar almas em momentos que somos torturados, em que somos perturbados de alguma maneira, afligidos? Em Atos 7,37, voltando lá para Atos, Deus fala, 7,37: este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. É Jesus que está falando conosco, através da sua palavra. Glória a Deus. Porque essa palavra aqui é Deus, é Ele falando conosco. Aquilo que Ele viveu, aquilo que os apóstolos dele viveram, está sendo passado para nós hoje. Agora a palavra diz aqui: a Ele ouvireis. Moisés falou isso. Nós estamos ouvindo? Quem ouve Jesus dá crédito à pregação e ele toma atitudes. Nós temos que tomar atitudes. Tá? A nossa mudança de vida, ela vai depender da nossa atitude. Deus, ele não fica, já falei isso várias vezes, Deus não nos trata como marionetes. Não, sua mão aqui, pé aqui, você vai andar para cá, você vai andar... Não, ele nos instrui e nos orienta para que nós possamos, Salmo 32,8, eu falei esses dias, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, eu vou te guiar com os meus olhos. Então, ao invés de eu olhar com os meus olhos humanos e ver os problemas, eu vou olhar com os olhos do Senhor e vou ver a solução, vou ver a direção. Se eu estiver em Deus, se a minha vida estiver no altar de Deus. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que entender, eu tenho que enxergar aquilo que Deus está fazendo, eu tenho que enxergar aquilo que Deus está tratando, para que eu possa andar segundo a vontade do Senhor. Eu deixo de ser cativa dos meus pensamentos, das minhas ansiedades, dos meus problemas. Eu deixo de ser cativa, eu coloco o meu fardo sobre o Senhor e pego o fardo dele, que é leve e suave. Aí há libertação. Nós precisamos nos firmar em Deus de tal maneira que os acontecimentos que virão pela frente não abalem a nossa fé. Nós estamos vivendo num mundo caótico. Se você parar para analisar os acontecimentos dos últimos anos, são aberrações. Nós temos visto aberrações que o ser humano está vivendo. As pessoas perderam a noção. Não vamos entrar aqui em uma situação específica, porque não é necessário isso. O ser humano perdeu a noção. Às vezes eu vejo leis sendo criadas e falo, mas para que precisava dessa lei? Precisa, sabe por quê? Porque o ser humano não tem o mínimo de juízo. Mínimo. Um juízo que você espera de uma criança, às vezes um adulto não tem. Então, precisa se criar leis, e mais leis, e mais leis. Tem leis que está lá que a gente nem sabe o que é, tem lei que está lá, que já está na nossa Constituição, e as pessoas acabam criando uma nova lei para poder mostrar serviço, e também porque a pessoa só não lembra. Se as pessoas lembrassem, falariam, não precisa botar isso aqui, porque já tem a lei, a nossa Constituição já reza isso. Mas às vezes precisa criar de novo, porque o mundo está tão alienado. Está tão alienado, está tão distante da realidade, vivendo como se estivesse vivendo uma novela, um filme. A gente enche a nossa cabeça de sujeira digital, de lixo digital, e depois a gente quer ver nesse mundo acontecer o que está vivendo lá. E não é verdade. Não é verdade. Vai ver a vida dos atores, das atrizes, cheios de problemas, cheios de vícios, cheios de imundícia. Né? Um ou outro, é raro
Quando alguém consegue fazer 20 anos de casado, o pessoal fala assim, olha, fulano tem 20 anos de casado. Coisa que deveria ser normal, porque Jesus falou que você deve casar e viver até que a morte separe. Uniu não é para separar mais, acabou. Mas a gente não vive isso. E não vive por quê? Porque cada um está preocupado com a sua própria vida. Cada um está preocupado em satisfazer seus próprios desejos. O homem está egocêntrico. Nós temos que viver para Deus e não para nós. Mas agora você tem que fazer o que te faz feliz. Essa é a moda. Não é de hoje não, isso é do homem. O homem quer fazer aquilo que o faz feliz, ao invés de viver para glorificar o Senhor. Nós somos criados para o louvor da sua glória. Por que isso não entra na nossa cabeça? Por que a gente quer fazer só a nossa vontade? Eu gosto assim, eu quero assim, eu determino, até a gente faz isso. Eu determino assim, eu determino? O que é isso? O que determina é Deus. Nós pedimos, suplicamos, e o restante é com Deus. Então, olha só, Deus destruiu o povo na época de Noé. Só ficou Noé e a família dele. Deus destruiu Sodoma e Gomorra na época de Ló, e sobrou a família de Ló. Deus mandou para o cativeiro na época dos reis. Outras nações têm sido exterminadas no decorrer da história. Você escuta falar sobre os vikings, você escuta falar sobre os incas, que são civilizações que não existem mais. E aqui no Brasil mesmo, o índio como era, já não tem mais. A nação foi invadida por colonizadores e não tem mais o índio como era naquela época. Algumas foram dizimadas por enfermidades que os brancos trouxeram, outras foram escravizadas, outros, enfim. Aí você vê algum remanescente que não chega a ser nada do que era a realidade. São civilizações que vão sendo destruídas no decorrer da história. E agora abre aí 2 Timóteo. Vamos ler só mais 2 versículos e vamos encerrar. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, que eu acabei de falar, egocêntricos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Aquilo que é natural do ser humano, de você ter um afeto, de você gostar das pessoas, a gente não tem. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. É aquela pessoa que paga o mal pelo bem que ele recebeu. Paga com o mal. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irei, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Então, esses homens, essas pessoas, não vão muito longe, não. Cada hora uma moda nova, cada hora uma loucura nova, né? E a pessoa não está, é uma coisa tão caótica. Mas a sociedade está trazendo isso como novo normal. Antigamente você ainda resistia a algumas coisas, hoje não, tudo é normal, cada um pode fazer o que quer. Por quê? Porque hoje o diabo descobriu uma coisa mais fácil. Ao invés de ficar levando o povo para pegar para ir, não! Basta o homem adorar o próprio nome. Basta cada um adorar a si mesmo, que ele vai querer fazer suas vontades, e aí a gente vê esse caos que está. Cada um quer fazer o que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Por quê? Porque cada um quer cuidar de si mesmo. Somente não importa o outro. Não importa se o outro está feliz. Eu quero estar feliz do meu jeito. Se eu vou fazer o outro infeliz, o problema é dele. Se eu vou fazer o meu marido infeliz, o problema é dele. Se eu vou fazer os meus filhos infelizes, eu não quero saber. Eu vou viver a minha vida, sabe? Está aí, larga, pequeno, vai embora, viver a sua vida. Os filhos que gerou,
pisa e vai embora. Então tem muito vivendo completamente fora daquilo que Deus determinou para o homem. Então, para a gente encerrar, abre aí Romanos, capítulo 8 e 18. A gente já encerra aqui. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de se revelar. Tudo que a gente está vivendo hoje é fichinha, perto da glória que Deus há de revelar para cada um de nós. Vai chegar o nosso tempo, nós vamos viver um tempo onde a glória de Deus, né, eternidade, já sai desse mundo aqui, nosso corpo vai sair daqui e a gente vai receber do Senhor um novo corpo, um novo céu, uma nova terra. Então vale muito a pena a gente se dedicar, a gente se empenhar e a gente se esforçar para alcançar o nosso lugar, para que o nosso lugar fique lá reservado, para quando nós chegarmos, o Senhor fazer: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Oh, Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, porque nós cremos e nós esperamos, ó Pai, esse grande e glorioso dia. Obrigada, Deus maravilhoso, porque o Senhor está nos ensinando, porque o Senhor está, ó Pai, a cada dia nos capacitando a crer, meu Deus, a considerar, ó Pai, que as coisas deste mundo são vãs, elas se desvanecem com o tempo. Aquilo que era uma maravilha há 10 anos atrás, hoje já não é mais. Aquele aparelho, ó Pai, que hoje é moda, amanhã é jogado no lixo. E não precisa muito tempo mais. Antigamente as coisas tinham mais durabilidade porque havia uma demora maior no crescimento, ó Pai, da tecnologia. Hoje, rapidamente, aquilo que era importante já não tem mais valor. Aquilo que era precioso já não tem mais valor. Meu Deus. Mas a nossa esperança está no Senhor, Pai. Os nossos olhos estão em Ti. Tu és o nosso precioso Salvador. Preciosa, ó Deus. Ó Deus, para cada um de nós que estamos vivendo na Tua presença, ó Deus, por nos alegrarmos em Ti, por reconhecermos a Tua glória, reconhecermos o Teu poder, Senhor. Isto realmente é precioso. A salvação da nossa alma é algo que tem mais valor, meu Pai. Porque nós iremos estar contigo para sempre e eternamente. Ó Deus, e nós cremos, ó Deus, que seremos envolvidos com a Tua glória. Nós cremos que seremos envolvidos com o Teu poder. Nós cremos que estaremos diante do Senhor para sempre e eternamente. E essa é a nossa esperança. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Os irmãos agora sentados.